Olá, estamos aqui em São Francisco. Hoje é o segundo dia do Simpósio de Tumores Geniturinários da ASCO. Acabamos aqui as sessões da manhã da sexta-feira e eu vou resumir para vocês um pouco do que aconteceu nessa manhã, cujo foco foi o tratamento dos tumores uroteliais. Bom, as sessões se iniciaram com um resumo do guideline da ASCO, que endorça um pouco os guidelines da Sociedade Europeia sobre os tratamentos dos tumores uroteliais localizados. E uma das coisas que foi enfatizada na sessão da manhã é que o padrão de tratamento para os pacientes elegíveis à cisplatina com os tumores músculo-invasivos envolve o uso de quimioterapia neoadjuvante baseado em cisplatina, seguido de terapia local com cistectomia. As terapias alternativas, as terapias de 3 modalidades, acabam se apresentando como uma alternativa para os pacientes que não são elegíveis para cistectomia. Ainda seguindo dentro desse contexto, uma das grandes questões abordadas foi justamente que nem todos os pacientes se beneficiam do tratamento neoadjuvante antes da cistectomia. Foram várias sessões que discutiram como melhor identificar aquele paciente que vai ter o real benefício do uso de uma terapia baseada em cisplatina. E cada vez mais a gente percebe que esses pacientes têm sido diferenciados baseados em marcadores moleculares, seja através da expressão e mutação de ERCC1 ou através de estudos de microarray que classificam os tumores uroteliais em subgrupos conforme a expressão gene. Parece cada vez mais claro que alguns grupos específicos, como os tumores padrão expressão basal-like, são aqueles grupos que mais se beneficiam do uso de terapia neoadjuvante com maiores taxas de sobrevida a longo prazo. Tivemos 2 apresentações orais de estudos novos, um deles que chamou bastante atenção foi o estudo de fase 3 chamado PAUT. É um estudo que avaliou a terapia adjuvante com platina para tumores uroteliais de trato alto. Eram pacientes submetidos a nefuroterectomia em bloco, pacientes cuja patologia final poderia ser de PT2 a PT4 ou qualquer P com linfonodo positivo. Esses pacientes, nesse estudo de fase 3, foram randomizados para observação ou então para receber quimioterapia adjuvante baseada em platina. E, de diferente, esse estudo ele permitia o uso de carboplatina para pacientes com depressão de função renal. O estudo foi positivo, então, no seu desfecho primário, que era sobrevida livre de doença, ele mostrou uma redução de mais de 50% no risco de recorrência, sendo inclusive interrompido precocemente. Como havia uma população bastante diferente, não foi possível identificar o grupo que se beneficiaria mais ou menos desse tratamento, mas sem dúvida esse é um grande avanço, porque essa é uma população refém de tratamento que, quando recidiva da doença, costuma ter um prognóstico bastante adverso. Então esse foi um dos grandes highlights de hoje e da manhã. E o outro estudo interessante apresentado foi o estudo de quimio e radioterapia para doença localizada em bexiga, mostrando que combinações com cisplatina e fluoracil ou gencitabina em baixa dose são possíveis de serem realizadas durante a radioterapia, com desfecho em 3 anos bastante razoável, menos de 25% dos pacientes apresentaram metástase. Ainda pela manhã tivemos as chamadas Keynote Lectures, uma das mais interessantes apresentadas pelo Dr. Tom Poles. Eu recomendo todos a depois acompanhar essa apresentação, em que ele resumiu os status dos inibidores de PD1 e PDL1 aprovados para tratamento do câncer de bexiga, comparando pequenas diferenças e eficácia entre eles. E o resumo final, basicamente, é que são drogas ativas no percentual em torno de 20 a 22% dos pacientes com respostas prolongadas a longo prazo, e que nesses casos ainda existe uma grande inconsistência do biomarcador como preditor de respostas. Esses foram os principais pontos da manhã. Gostaria de agradecer bastante ao convite da Oncologia Brasil de estar resumindo esses dados que foram apresentados. Convidar todos para continuar acompanhando as transmissões, já que no período da tarde teremos as apresentações orais de novos abstracts e discussões sobre câncer de bexiga e tumores de testículo. Obrigado a todos pela atenção.